Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, pedimos permissão, Senhor, para entrar na tua santa presença. Nosso Deus maravilhoso e poderoso, nosso Deus grande e formoso, nosso Senhor, nosso Redentor. O que seria de nós, meu Pai, a sua igreja, aqueles que confiam, que dependem do Senhor, meu Pai, sem a tua presença, sem ouvir a tua palavra, sem sentir, meu Pai, o teu abraçar? O que seria de nós, meu Pai, nesse mundo, meu Pai, de aflição, de terror, sem o teu Santo Espírito a nos envolver? Ah, nosso Deus, nessa noite nos reunimos para dizer que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é o que há de melhor que aconteceu em nossa vida. Meu Pai, nenhuma sensação, nenhuma situação consegue se comparar ao seu abraçar, ao estar na tua presença, ao neste momento se reunir como o corpo do Senhor e dar aleluia, a glória, o louvor, a adoração, a oração do nosso coração ao Senhor, que é nosso Pai, nosso Deus, nosso Rei, Rei majestoso e tremendo. Oh, meu Deus, nessa noite, meu Pai, nós paramos tudo, meu Pai, para chegar até o teu trono e dizer: Pai, te amamos e te adoramos, para render ao Senhor, meu Pai, a veneração, a adoração que o Senhor merece, porque o Senhor é Deus maravilhoso, é o nosso Criador, é o nosso Senhor, meu Pai, é aquele que fez existir todas as coisas, aquele que nos formou no ventre da nossa mãe, aquele que tem nos separado, que tem nos fortalecido, nos guardado a cada dia, aquele que tem nos trago, meu Pai, a cada momento para mais perto do Senhor, para entender o Senhor. Nesta noite, meu Pai, queremos ouvir a sua voz, queremos estar bem pertinho do Senhor, meu Deus. Queremos reclinar, meu Pai, a nossa cabeça no seu ombro e falar: Pai, eu só quero o seu abraço, eu só quero estar na sua presença, não precisa falar mais nada, mas eu quero sentir. Meu Deus, essa igreja vem à sua presença nessa noite para dizer: meu Pai, como nós te amamos, como nós te adoramos, como é bom, meu Pai, parar o tempo, meu Pai, para adorar o Senhor, para dizer que o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grande, o Senhor é tremendo, nosso Pai. Nós reconhecemos que o Senhor é majestoso, o Senhor é grandioso, o Senhor é formoso. Reconhecemos a nossa dependência do Senhor. Reconhecemos que sem o Senhor, meu Pai, não respiramos, sem o Senhor não andamos, sem o Senhor nada podemos fazer. Essa igreja reconhece que depende do Senhor, depende do seu agir, meu Pai, do seu tocar, do seu falar, do seu mover. Oh, Senhor Jesus, nessa noite pedimos ao Senhor aquilo que para essa igreja é mais importante, que não é nada carnal, nada, meu Pai, material, mas sim é a presença do Senhor, é o derramar do teu Espírito Santo, meu Deus. Derrama sobre nós nessa noite o teu Santo Espírito, derrama sobre nós, sobre a nossa vida, as águas, meu Pai, as chuvas torrenciais da tua presença, porque essa terra, essa igreja declara que é uma terra que tem sede do Senhor, sede da tua presença, e todo dia, como uma terra seca, pede o derramar da chuva. Derrama sobre os nossos corações a tua presença, meu Pai. Essa terra quer ser molhada, inundada pelo Senhor, inundada pelo seu amor nesta noite. Vem, Senhor, com a tua santa presença como chuva, cair sobre a terra desta igreja e molhar o nosso coração com teu amor, com a tua presença. Vem transbordar os nossos lagares, meu Pai, com teu Santo Espírito. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é grandioso, o Senhor é majestoso. Vem sobre essa igreja nesta noite, meu Pai. Essa igreja quer o Senhor, ama o Senhor, deseja estar com o Senhor. Essa igreja não te busca só na aflição.
mas te busco em todo tempo, porque o Senhor, meu Pai, é a companhia perfeita, o Senhor é o amigo fiel, é o companheiro para todas as horas, é o nosso conselheiro, é o nosso guarda que não dormita, é o nosso rei, é o nosso Pai querido, o Pai que nos aconselha, o Pai que nos acode, o Pai que nos sustenta, meu Pai, nos teus braços. Reconhecemos que o Senhor é o nosso Pai, que quando sentimos medo, corremos para os seus braços, porque no Senhor encontramos segurança, encontramos no Senhor, meu Pai, conforto, encontramos no Senhor auxílio, refrigério. Oh, aleluia e aleluia, nosso Deus maravilhoso, nosso Deus poderoso. Na tua presença, meu Pai, na tua presença está a nossa alegria, na tua presença está, meu Pai, a nossa esperança. Em andar, em viver com o Senhor está, meu Pai, a nossa vida. Não queremos outra coisa, meu Pai. Queremos estar com o Senhor. Almejamos, meu Pai, viver eternamente contigo. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é grandioso. Aleluia, Senhor. Que nessa noite, meu Pai, os lagares, meu Pai, venham ser transbordados do coração dessa irmã e desse irmão com a tua santa presença. Que o teu amor essa noite inunde os corações. Que o teu Santo Espírito passe como um bálsamo, meu Pai, para curar. Para curar sim, meu Pai, tudo aquilo que impede, meu Pai, de buscarmos, de sentirmos, de sermos, meu Pai, mais e mais íntimos, próximos do Senhor. Ah, essa noite, meu Pai, não vamos perder a oportunidade de buscá-lo, de ouvir a sua voz, de receber do seu trono, meu Pai, o teu falar. Então fala ao nosso coração. Eu passo essa adoração ao meu irmão Josiel, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Pai, meu Deus, nós não queremos outra coisa, meu Pai, a não ser a Tua presença. Meu Deus, o Senhor que nos envolve no Teu Espírito. O Deus, meu Pai, que vem nos fortalecendo em meio às nossas fraquezas, em meio ao desânimo, em meio ao cansaço, em meio à tristeza. Tu és a nossa força, Tu és o nosso refúgio, meu Pai, Tu és o nosso bem maior. No Senhor nós encontramos ânimo, meu Pai, de viver. Nós encontramos, meu Pai, a motivação, a direção. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui reunidos nessa noite, entregando a nossa vida diante do Senhor mais uma vez, orando ao Senhor mais uma vez, porque, meu Pai, enquanto nós estivermos nessa terra, Senhor, que o nosso desejo seja para Ti, que o nosso desejo seja buscar a Tua face noite e dia. Meu Deus, que as ocupações deste mundo, que as ocupações dessa terra, meu Pai, não venha roubar a nossa comunhão, não venha roubar o nosso tempo com o Senhor, meu Pai, o tempo de consagração, meu Pai, o tempo que temos de buscar a Sua face, meu Pai, em nome de Jesus. Por isso oramos ao Senhor, meu Pai, que a comunhão contigo venha aumentar, que a busca, a presença do Senhor venha aumentar. Enquanto, meu Pai, olhamos, meu Deus, para este mundo e vemos, meu Pai, que o cálice vem transbordando, Senhor. Vem transbordando, Senhor, da Sua ira, meu Pai, por conta de tanto pecado, de tantas coisas erradas, meu Pai, que tem acontecido. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós queremos a Tua presença. Nós queremos a Sua presença no nosso ser, na nossa vida. Nós queremos transbordar do Senhor, nós queremos, meu Pai, ser ensinados pelo Senhor, nós queremos ser moldados pelas Suas mãos, nós queremos sim ser uma luz a brilhar neste mundo, meu Pai. Então, meu Deus, em nome de Jesus, nos molda, Senhor, meu Deus, para ser um referencial nessa terra, para ser alguém, Senhor, meu Deus, que traz a luz de Cristo, que traz a mensagem de Cristo, que traz o amor de Cristo, que traz, meu Pai, o calor de Cristo.
Então, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós oramos ao Senhor, tende misericórdia de nós. Tende misericórdia da tua igreja, que necessita do Senhor, que sim, meu Pai, precisa ser aperfeiçoado, que precisa ser moldado, que precisa ser tratado, para trazer o melhor, meu Pai, na tua presença, para se lançar nos seus braços, Senhor, meu Deus, com dedicação, para se entregar na sua presença e realmente, meu Pai, sentir o teu Espírito, e ser, meu Deus, um copo limpo diante da tua presença, e ser, meu Deus, aquele onde o Espírito Santo pode entrar, pode habitar, pode transbordar, pode usar. Aquele, meu Deus, que se submete realmente ao Senhor, meu Pai, que não está sendo dado a este mundo, que não está ligado a este mundo, que não está enraizado, meu Deus, neste mundo. Então, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que nós venhamos resplandecer a tua face, que venhamos resplandecer a tua presença. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, faz em nós aquilo que te apraz, Senhor. Faz em nós aquilo que te agrada. Que sejamos, meu Pai, moldados e lapidados pelas suas mãos. Meu Deus, mostra em nós aquilo que não está agradando ao Senhor. Mostra em nós aquilo, meu Deus, que não está glorificando o teu nome, para que nós venhamos nos consertar, nos alinhar, porque nós sabemos que a sua vinda, meu Deus, ela é certa, e que o Senhor virá, meu Pai, sem demora. Meu Deus, que os teus servos e servas, meu Pai, que não sejam pegos, Senhor, meu Deus, desapercebidos, que não sejam pegos, meu Pai, sonolentos, Senhor, mas que estejam despertos, meu Pai, que estejam atentos, que estejam, sim, meu Pai, olhando para o Senhor, que é Cristo, meu Pai, olhando, meu Pai, para o alvo, focado no Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Fortalece, meu Pai, a cada um de nós nessa noite, em nome do Senhor Jesus, Pai. É o que nós te pedimos e assim nós te agradecemos. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Amém. Paz, minha irmã Paula, que Deus abençoe, seja bem-vinda. A paz, minha irmã Paula. Paz, irmãos. Amém. Boa noite. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém. Todos estão me ouvindo bem? Em nome de Jesus. Se tiver algum problema, glória gente, a Deus, me avisa, tá? Que aí eu tento ajustar aqui. Em nome de Jesus. Desde já eu agradeço, né, pela oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de meditar, né, com os irmãos numa palavra. E ela se encontra no livro de 1 Reis, no capítulo 21. Primeira Reis, capítulo 21. Glória a Deus. Versículo. Amém. Encontrou? Dá glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Se não encontrou, diga misericórdia. Me Aleluia. ajuda? Deus. Amém. Glória a Deus. É 1 Reis, capítulo 21, verso 1. Isso. 1 Reis, capítulo 21, verso 1. O senhor pode orar pela palavra, Sandra? Em nome de Jesus? Amém, meu irmão. Vamos orar, né? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Esse é um momento, meu Pai, onde nós, como árvores plantadas no seu jardim, meu Pai, é o momento do Senhor nos limpar, é o momento do Senhor nos poldar através da Tua palavra. É o momento, Senhor, do Senhor derramar sobre nós, através da Tua palavra, as chuvas que vai nos fazer dar frutos. Se for necessário, meu Pai, através da Tua palavra, tira os galhos secos, as folhas secas. Tira, meu Pai, limpa tudo à nossa volta através da Tua palavra. E que através disso, meu Pai, possamos dar fruto ao Senhor. Nos ensina nessa noite, meu Pai, como viver, como agradar ao Senhor, como permanecer, meu Pai,
neste mundo, meu Pai, que está cada vez mais difícil, através da Tua palavra. Que a Tua palavra nesta noite, meu Pai, traga sobre a Tua igreja o consolo, o refrigério, a mudança, a transformação que ela precise. Fale conosco, meu Pai. Não aquilo que queremos ouvir ou aquilo que pensamos, mas aquilo que vem do Senhor, para a edificação da Tua igreja. E te agradecemos por este momento. Em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. O título aqui, meus irmãos, diz assim, né? A vinha de Nabote. Está escrito assim: algum tempo depois, houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote, de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, o rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote: dê-me sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca eu darei a você uma vinha melhor, ou se preferir eu pagarei, seja qual for o seu valor. Nabote, contudo, respondeu: o Senhor me livre de te dar a herança dos meus pais. Então Acabe foi para casa aborrecido e indignado, porque Nabote de Jezreel lhe disse: não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Glória a Deus, até aí por enquanto, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus, ele mostra que aquele que guarda, né, os valores dele, ele não se vende, ele não se corrompe por nada e nem por ninguém, independente de quem seja ele. Acabe, ele tinha poder, né, sobre aquele homem como rei, né, por ter a sua posição maior e elevada, tinha. Mas Nabote, ele não se intimidou com nada disso. Ele não se intimidou por ser o rei, por quem ele era, mas ele se impôs ali naquilo que ele sabia que era a herança dele. Ele não poderia passar para aquela pessoa aquilo que ele tinha recebido dos seus pais. E lendo e meditando nessa palavra, que Deus, ele trouxe ao meu coração, foi que nós não devemos negociar aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Nós não podemos negociar aquilo que o Senhor tem nos dado como herança dele. Eu te pergunto nessa noite que se Deus, ele te recolheu hoje dessa terra, deste mundo, que tipo de herança você tem para deixar? Será uma casa? Será um carro? Será uma escritura? Uma conta? O que você tem para deixar como legado? E quando eu estava meditando nessa palavra, eu me lembrei de outra passagem que diz assim, que o Senhor, ele fala que o povo dele, ele tinha que passar a palavra do Senhor boca a boca, ensine para os seus filhos a palavra do Senhor, para que eles venham se lembrar de mim, para que eles sigam o meu caminho. Quer dizer, Deus estava falando assim: passa a minha palavra, passa os meus feitos, passa aquilo que eu já fiz por vocês, para que o povo saiba que eu sou Deus, para que os seus filhos saibam que eu sou Deus. Quer dizer, Deus está falando: passa a herança do que eu sou para você. Eu sou a sua herança. Passa a minha palavra, passa os meus valores, para
aqui os seus filhos venham andar nos mesmos valores que eu tenho ensinado vocês. Nós estamos falando sim de algo material, que Nabote estava ali guardando. Ele falou: jamais passarei, jamais venderei, jamais trocarei aquilo que os meus pais deixaram. Mas aí Deus ele vem falando no nosso coração nessa noite. Será que muitos não têm deixado aquilo que Deus entregou para nós como herança e tem trocado por outras coisas? E tem se vendido e tem negociado o que Deus tem dado de melhor, que Deus tem derramado de melhor. Talvez para outros não tem tanto valor, não tem tanto valor para outras pessoas. Mas você sabe o que Deus fez por você. Você sabe o que Deus fez na sua vida. E o tempo que você tem que dedicar para Deus, muitas das vezes você tem vendido, você tem trocado, você tem feito qualquer outra coisa. Deus está falando, isso é a sua herança. Isso é a sua herança. E nós temos sim que deixar e passar adiante o que Deus tem nos dado. O que Deus tem nos entregado. Muitos vão deixar como herança essas coisas que eu te falei, materiais. Um terreno, uma casa, um carro, uma conta, seja lá o que for mais. Mas o que realmente importa é você trazer a mensagem de Deus, a palavra de Deus. Não, eu deixei uma boa semente plantada. Eu deixei alguém alicerçado. Eu lancei a boa semente. Eu passei a herança de Cristo para outra pessoa. Eu dividi a herança para um coração sedento de Deus. Sedento da presença de Deus. E o inimigo ele vai vir assim, para querer negociar, para querer que você troque aquilo que você tem de precioso na sua vida. Aquilo que te leva à frente, que é a palavra de Deus. Aquilo que te sustenta. Aquilo que te alimenta. Aquilo que é a tua provisão. Porque eu te pergunto, o que será, o que é de nós, se nós não tivermos mais a presença do Senhor? Você já se imaginou sem a presença de Deus? Sem o Espírito Santo, sem o cuidado de Deus? A sua vida sem o Senhor te guardar, sem o Senhor te proteger, sem o Senhor te guiar, sem o Senhor falar ao seu coração. Simplesmente porque você trocou, porque você vendeu aquilo que Deus tem de precioso na sua vida. Então é o que Deus estava me lembrando nessa manhã. É o que Deus estava trazendo ao meu coração. Que nós temos que valorizar aquilo que Deus tem nos dado como herança. Temos que valorizar tudo que Ele tem feito por nós, todos os cuidados dEle sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. E aí a Bíblia vai dizer, no versículo 2, Acabe tinha dito a Nabote, dê-me sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca eu darei a você uma vinha melhor. Ou se preferir, eu pagarei, seja qual for o seu valor. E ele diz no 3, Nabote contudo respondeu, o Senhor me livre de te dar a ti a herança dos meus pais. E aí nós olhamos, né, que Nabote ele guardava assim os valores que ele tinha. Por que será que ele não quis, né, vender a sua vinha, a sua herança, aquilo que ele tinha de precioso? Até por conta do caráter, né, de Acabe, de uma pessoa que realmente não tinha um caráter admirável diante do povo. Talvez os outros olhassem e se prostrassem, né, e servissem por servir. Mas aquele homem não se dobrou diante daquilo, diante daquela situação.
Da mesma forma, temos que ser cada um de nós. Guardar a palavra de Deus, guardar a mensagem de Deus, seja lá diante de quem nós estivermos. Diante de qualquer situação que for. Não se troque, não se venda diante daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Cada um sabe a vida que tem com o Senhor. Cada um sabe o que vive com Deus. Nós servimos ao Senhor e estamos no meio do mundo, mas nós não temos que aceitar aquilo que o mundo tem proposto todos os dias. Nós servimos a Deus com decência diante dos homens. E os homens vendo isso, eles também têm que reconhecer que há um Deus na nossa vida. Amém? Amém. Glória a Deus. E aí ele diz assim, no 4. Então Acabe foi para casa aborrecido e indignado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera: não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama e virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Então a gente vê que Acabe ele estava numa posição de autoridade, ele estava numa posição de rei, mas ele ainda precisava ser tratado, precisava ser quebrado, porque um homem nessa posição, ele não exercia a autoridade dele, ele não exercia o que ele tinha que exercer, ele não agia conforme ele tinha que agir. Um rei, um homem de posição, um homem que tinha que tomar uma boa atitude, que tinha que sim, que muitas das vezes ser admirado por outras pessoas, por conta até do seu caráter mesmo. Era um homem que virou para a parede como uma criança mimada e ficou ali aborrecido diante de uma situação tão pequena. Um homem que tem que estar preparado muitas das vezes para enfrentar guerras. E ele virou o rosto para a parede como uma criança. Então o que Deus ele vem trazendo para nós nessa mensagem? Que nós precisamos sim aprender dele, aprender da presença dele. Estar conectado com ele. Para que nós não venhamos ser infantis. Para que nós não venhamos ser imaturos. Em um ambiente onde nós temos que ser pessoas como um soldado de guerra. Cada um de nós temos que buscar cada vez mais experiência com Deus, experiência na presença de Deus. Temos que sim nos posicionar diante de todas as situações na nossa vida. E aonde o homem tinha que se posicionar e saber como falar e ser sábio no que falar diante daquela situação, ele agiu como uma criança. Quando o pai ele diz não vou fazer, não quero. Então Deus ele não quer crentes, servos e servas de Deus mimados sobre essa terra. Ah, porque eu não consegui isso, eu não consegui fazer aquilo, é um motivo de se aborrecer. Aonde Deus ele quer que eu e você venhamos tomar a nossa posição. Deus fala assim, toma a posição de servo e serva de Deus. Toma a posição de homem e de mulher de Deus. Nós temos aprendido e temos visto pessoas que estão 10, 20, 30, sei lá quanto tempo, ouvindo a mensagem, ouvindo o evangelho, mas continua mimado na presença de Deus. Se Deus tirar uma coisa dela, se Deus não fizer algo, a pessoa ela continua mimada. Ela continua mimada. E aí Deus ele tem que começar, Deus ele começa a agir, começa a espremer, ele tira daqui, ele toca dali, ele permite certas situações acontecer para ver se se prostra, para ver se se dobra, para ver se se entrega, para ver se se rende. E muitas das vezes o que sabe fazer é somente isso. Não há
age com autoridade, não age com posição de um servo de Deus, de quem realmente recebeu o Evangelho. Age com imaturidade. Imaturidade espiritual. Não se posiciona diante das situações. Aí a palavra de Deus diz assim no versículo 5. Jezabel, sua mulher, entrou e lhe perguntou: por que você está tão aborrecido? Por que não come? Ele respondeu: porque eu disse a Nabote de Jezreel: venda-me a sua vinha, ou se preferir, eu lhe darei outra vinha em lugar dessa. Mas ele disse: não te darei minha vinha. Disse-lhe Jezabel, sua mulher: é assim que você age como rei de Israel? Olha só. Levante-se e coma, anime-se, conseguirei para você a vinha de Nabote de Jezreel. O que ela estava dizendo? É assim que você não é o rei? Essa é a sua posição? Essa é a sua atitude? Porque Acabe, ele já era um homem que, diante de algumas pessoas como Nabote, ele já caía em descrédito por causa do caráter dele, por causa das atitudes dele que ele vinha tomando, das decisões. Por causa disso, eu me lembro que a palavra de Deus, ela diz assim que, principalmente para o sacerdote, se ele não governa bem a sua casa, ele não tem como ele governar a igreja. Isso também cabe para nós. Se nós não governarmos bem a nossa casa, imagine as outras coisas que está em volta da nossa vida. Como que vai ser? Da mesma forma, esse rei, se ele não sabe como andar dentro da casa dele, a vida dele, as atitudes dele, o caráter dele, como que ele vai agir diante das outras pessoas? Numa posição de autoridade que Deus tem dado. Como que ele vai agir? E Jezabel foi o que ela questionou ele. Não de uma forma correta, que da forma que ela falou, como se estivesse incitando a algo mais violento pela forma que ela disse. Você não é o rei? Quer dizer, confrontando. Quer dizer, se casou com uma mulher, estava com uma mulher que Deus não aprovava, que não era do povo do Senhor. E a Bíblia, ela vai dizer que um pecado, ele puxa o outro pecado. Uma coisa, ela puxa outra coisa. Começa com uma coisa pequena, quando vai ver já está distante, já está longe, já está frio, já está imaturo. Deus, ele vai permitindo as situações para ver se a pessoa amadurece. Deus vai passando e vai processando várias e várias vezes para ver se amadurece, se amolece na presença dele, para ver se quebra diante dele, para ver se quebranta. Mas muitas das vezes a palavra, ela não penetra no coração. Muitas das vezes se torna impermeável. E Deus, ele quer que nós venhamos sim nos alimentar dele, nos aprofundar nele, desejar muito dele. Nós venhamos respirar Cristo em todo momento, em todas as atitudes que nós formos tomar. Em todo momento, tudo que nós formos fazer, ele tem que estar conosco para nos ajudar, para nos auxiliar, para que nós venhamos sim poder expressar Cristo no nosso caráter, nas nossas decisões, nas nossas atitudes. E a palavra diz assim, no 8: então ela escreveu cartas em nome de Acabe, pôs nelas o selo do rei e as enviou às autoridades e aos nobres da cidade de Nabote. Naquelas cartas ela escreveu: decretem um dia de jejum e ponham Nabote sentado num lugar de destaque entre o povo.
e mandem 2 homens vadios sentar-se em frente dele e façam com que testemunhem que ele amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Levem-no para fora e apedrejem-no até a morte. Amém? Então você vê que por Nabote não ter negociado a sua herança, por não ter negociado aquilo que ele recebeu, foi pago um preço por causa daquilo. Foi feito algo para tirar a vida dele. E aquele que serve ao Senhor, aquele que guarda a palavra do Senhor, aquele que guarda que o Senhor é a sua herança, é assim. É assim e sempre foi assim. Aquele que serve o Senhor, ele vai ser sim perseguido. Vão inventar mentiras sobre ele, vão inventar mentiras sobre ela. Vão falar que você fez algo que você não fez. Aquele que se posiciona diante da situação, seja ela qual for, as represálias, elas vão vir sim sobre a sua vida. Mas nós não podemos abrir mão do Senhor nem da presença do Senhor. Será que iremos nos prostrar para esse mundo? Cada dia que passa, as coisas elas vêm se afunilando, para que o cristão ele não permaneça, para que ele não permaneça na presença de Deus, para que ele abra mão por causa de uma coisa ou de outra. Mas aquele que serve a Cristo vai guardar o Evangelho até o fim. Aquele que permanece perseverante vai guardar o Evangelho até o fim. Tire o que for, arranque o que for dele, ele vai permanecer firme na presença de Deus. E aí eu te pergunto, se um dia chegar, como chegou aqui a Nabote, uma trama como essa, que é onde está em jogo a sua vida, será que você vai abrir mão? Você vai falar, não, até aqui para mim chega. O Evangelho para mim só vai até aqui, eu entrego. Ou você vai falar, não, eu guardo a palavra de Deus. Eu guardo o Evangelho de Cristo. Pode tirar a minha vida, mas eu continuo dizendo que Ele é o Senhor. Ele continua sendo Deus na minha vida. Eu não vou entregar a herança que eu recebi do Senhor. E aí ele diz aqui no 14, então mandaram informar a Jezabel, informar a Jezabel de Nabote, Nabote foi apedrejado e está morto. Assim que Jezabel soube que Nabote tinha sido apedrejado até a morte, disse a Acabe, levante-se e tome posse da vinha que Nabote de Jezreel recusou-se a vender-lhe. Ele não está mais vivo, está morto. Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se e foi tomar posse da vinha. Entendeu como o caráter de Acabe era? Viu como ele não se preocupou? Ele não se preocupou que uma vida foi ceifada por causa de algo material. E essa insensibilidade que muitas das vezes toma conta do coração do homem. Foi uma vida. Hoje eu conversava com o André à tarde, ele estava me contando uma situação, aí ele falou assim, irmão, nem tudo é dinheiro. E realmente, o homem muitas das vezes está tão ligado, enraizado nessa terra, que ele não está nem aí se vai prejudicar alguém. Ele não está nem aí se o outro vai sair lesado. Quando muitas das vezes o Senhor, na sua palavra, ele fala assim, quer saber? Abre mão. Deixa quieto. E o homem ele não abre mão. O coração é endurecido, é enraizado aqui. A pessoa fala, mas eu não sou assim, irmão. Eu não sou dessa forma.
Aí eu digo para você, talvez você diga isso, mas espera só tocar em alguma situação, que aí você vai ver, que aí você só vai saber quando você estiver passando. Porque muitas das vezes a pessoa fala que ela não é dessa forma, que ela não é desse jeito, mas na hora que for realmente confrontado com a palavra, ou for colocado diante de uma situação que você vai ser provado mesmo naquilo, aí você vai saber se você é ou se você não é. O que é necessário ser aperfeiçoado, o que é necessário ser tirado. Aí você vai saber se você é mais terreno ou se você é espiritual. Se a sua carne ela tem tomado força ou se você está mais ligado em Deus. Glória a Deus. E no versículo 17 diz: então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias, vai encontrar-se com Acabe, o rei de Israel, que reina em Samaria. Agora ele está na vinha de Nabote para tomar posse dela. Diga-lhe que assim diz o Senhor: você assassinou um homem e ainda se apossou da sua propriedade? E acrescente, assim diz o Senhor: no local onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o seu sangue. Isso mesmo, o seu sangue. Amém? Então Deus ele veio repreendendo, né? Repreendendo Acabe sobre aquilo que ele tinha feito. Foi ele que matou? Não, não foi, mas ele foi o culpado. Ele foi o culpado por tudo aquilo que desencadeou ali. Deus estava falando: a morte desse homem vai se recair sobre você. Porque a gente muitas das vezes escuta, a gente prega a palavra, aí a pessoa ela não se dobra. Ela fala: irmão, eu estava lá, mas eu não estava envolvido. Eu estou lá, mas eu não estou envolvido. Irmão, se você está no local, se você não anuncia o que Deus mandou você anunciar, pode esquecer. Você está no lugar, você está sendo cúmplice. Porque o servo de Deus, a serva de Deus, ela é levada a algum lugar, ela está em algum lugar, é porque Deus ele quer usar a sua vida de alguma forma. Porque se Deus ele chama o atalaia dele, que sou eu e é você, para anunciar o evangelho, a situação está diante de você, e você não fala nada, o sangue vai correr da minha e da sua mão. Se você não expõe mesmo o pecado, que é o que tem acontecido hoje em dia, muitas das vezes, não estão expondo o pecado diante da igreja. Não, está errado isso, não é dessa forma, não é desse jeito. Deus, e muitas das vezes, precisam de um Elias para poder falar. Ó, Deus manda falar isso aqui, ó, tá errado. Na palavra de Deus está escrito que isso está errado, esse caminho está errado, essa decisão está errada, isso que você fez está errado. A sua mulher tomou posição por você, porque você não está se posicionando. A sua mulher assinou o selo por você, porque você não tomou a posição. E quantos servos e servas de Deus não é assim? Pessoa que foi colocada ali para fazer algo e muitas das vezes não toma posição. E aí quem não tem que tomar posição vai lá e toma a decisão por você. Deus quer que você fale, você assine, você diga. Deus quer que você faça. E muitas das vezes o homem de Deus e a mulher de Deus se omite. Mas não é comigo. E Deus está falando, vai correr da sua mão. Não é com você, vai correr da sua mão. Porque você está envolvido. Começou em você. Se você tivesse tomado a decisão correta no começo, não tinha desencadeado para tudo isso agora. Que foi o que Deus falou para ele aí. Você causou o assassinato de um homem e agora está na vinha dele. Quer dizer, Deus questionou ele, o que se passa dentro do seu coração?
Porque Deus viu que se ele agiu daquela forma com aquele homem, imagina o que não iria acontecer com o restante do povo. Diante daquela atitude. E aí Deus ele diz assim no 20. Acabe disse a Elias, então você me encontrou, meu inimigo. Olha como o homem, quando ele é carnal, ele age. O homem de Deus foi lá falar com ele, foi lá alertar ele. O que ele falou? Que ele era inimigo dele. Muitas das vezes não é assim. Às vezes você quer abrir o olho de alguém, você fala uma palavra, você ensina, aí a pessoa te trata como se você fosse inimigo dela. Por causa de quê? Por causa da carnalidade. Por causa do coração amargurado, orgulhoso e duro. E aí ele diz assim, eu o encontrei e ele respondeu, por que você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova? E ele diz, vou trazer desgraça sobre você, devorarei os descendentes, eliminarei da sua família todos os do sexo masculino em Israel, sejam escravos, sejam livres. Farei à sua família o que fiz a Jeroboão, filho de Nebate, e a de Baasa, filho de Aias, pois você provocou a minha ira e fez Israel pecar. Tá vendo? Muitas das vezes, você toma uma atitude, você acha que aquilo ali vai atingir só você. Mas você viu o que Deus falou aqui? Eu vou fazer igual eu fiz com ele lá, ó, você viu? Aí Deus está falando assim, por causa da sua atitude, muitos que estão à sua volta vai se refletir. O povo também sofreu. Por causa de uma atitude de uma pessoa dentro de uma casa, será que não reflete em volta de todas as outras? Uma atitude de uma pessoa dentro de uma empresa, será que não reflete nas outras? Seja em qualquer lugar, meu irmão. É isso que Deus está falando. Ele está falando, fez Israel pecar. Quer dizer, você que era para guiar ali, para direcionar, para se posicionar, você conduziu eles para a morte. Então você vê a importância do servo e da serva de Deus em todas as suas atitudes. Não é só você. Tem mais gente. Tem mais gente envolvida. Não é só você. E aí ele diz assim, no 23, acerca de Jezabel, o Senhor diz, os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel. Os cães comerão os que pertencem a Acabe e que morrerem na cidade. E as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. Nunca existiu ninguém como Acabe, que pressionado por sua mulher Jezabel, vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova. Entendeu? Ele trocou, ele vendeu, ele se entregou. Sabe o que Deus está falando? Que tem muitas pessoas que ela não aguenta a pressão. Está falando que esse aqui foi um dos extremos. E Deus está falando, toma sua posição, não importa o que os outros vão falar. Jezabel intimidou ele, você não é o rei? Muitas das vezes vão te intimidar. E essas intimidações vai vir para tentar ver, provar o que você é. Você é lapidado por Deus, você é moldado por Deus, ou você é imaturo ainda? Só vai saber dessa forma. Só vai saber desse jeito. Só na hora da pressão, na hora que for pressionado mesmo. Na hora que for pressionado.
E aí a palavra de Deus, ela diz, no 26, ele se comportou de maneira mais detestável possível, indo atrás de ídolos, como faziam os amorreus que o Senhor tinha expulsado de diante de Israel. Quer dizer, foi atrás da idolatria, abandonou o Senhor, abandonou as coisas de Deus. E o mundo, ele vai fazer isso, ele vai pressionar, ele vai apertar. E Deus, ele vai permitir muitas coisas na nossa vida. Mas será que nós estamos guardando a herança? Será que nós estamos guardando a herança do Senhor? Será que nós vamos resistir até o sangue? Senhor, não abro mão. Senhor, eu não alcancei essa espiritualidade profunda ainda, mas eu almejo, eu quero, eu desejo, eu necessito, eu preciso. E aí ele diz, o 27, quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e jejuou. Passou a dormir sobre panos de saco e agia com mansidão. Então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias. Você notou como Acabe se humilhou diante de mim? Visto que se humilhou, não trarei essa desgraça durante o seu reinado, mas durante o reinado do seu filho. Glória a Deus. Então você vê que quando ele ouviu todas aquelas coisas diante do Senhor, que Deus colocou o pecado dele na cara dele, ele se humilhou, ele se quebrou ali. Mas se você for ler adiante, você vai ver que isso foi por um momento. E é isso que Deus não quer. Deus não quer que você seja repreendido, Deus fale com você, Ele te corrija, Ele te coloque no prumo, Ele te alinhe e depois você se quebrante momentaneamente, passageiramente, só naquela hora. Deus, Ele notou, Ele viu. Deus, Ele viu sim, Ele se humilhando, Ele se prostrando. Deus, Ele viu tudo aquilo, mas Ele não quer que seja momentâneo. Nós temos que nos humilhar diante da presença de Deus todos os dias. Nós temos que reconhecer nossas falhas todos os dias. Nós temos que buscar nos corrigir diante de Deus sempre. Porque se nós não nos corrigimos, vai acumulando. Desliza o pé hoje, do outro dia sai fora do caminho. Então Deus quer que nós sejamos firmes diante dEle. Que venhamos nos humilhar diante da presença dEle, buscar a misericórdia dEle. Porque nós sabemos, se nós deixarmos fluir de qualquer forma, de qualquer jeito, muitas das vezes que falam, deixa a vida me levar, você vai ver para onde vai. Não vai chegar onde Deus Ele tem preparado para mim e para você, não. Não vai chegar onde Deus quer, aonde Deus deseja, aonde Ele tem preparado, que é o melhor dele. Nessa terra vai haver sim aflições. É inevitáveis as aflições. É inevitáveis, são inevitáveis. Mas Ele nos deu a força para vencer todas as aflições, todas as lutas, as dificuldades, as barreiras. Ele nos deu essa força, porque de nós mesmos nós não temos nada. De nós mesmos nós não temos força para nada. E essa é a mensagem que Deus Ele trouxe ao meu coração. Em nome de Jesus, eu agradeço sim pela oportunidade. Em nome de Jesus. Quem for orar, quem for louvar, né? Abra o áudio aí, em nome de Jesus. Fala conosco.
que for adorar. O seu André vai orar. Vai orar? Ele falou alguma coisa no ouvido. Ah, ele fez assim. Quem vai orar hoje? Quem vai louvar? Dona Cíntia, Juliana. Quem vai adorar? Vai orar? Não? Amém. Só eu e o senhor mesmo, Sandra? Vamos orar? Tá bom, não? Tá bom, tá ótimo. Amém. O senhor começa? Amém. Glória Amém. a Deus, meus irmãos. Que palavra edificante, né? Glória a Deus. Deus, ele é tremendo. E ele vem nos tratando, né? Vamos orar, vamos interceder. Como o irmão falou, dias de aflições virão, né? Mas sabemos que Deus nos vale por todos eles. Ele que tem nos guardado, né? E hoje, se Ele quiser, mais uma vez, Ele vai nos livrar, vai nos curar, vai transformar. Porque Ele é Deus, né? Que pode todas as coisas. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o Senhor, Pai. Que maravilhoso, Senhor. Que santo e precioso é esse momento de ouvir a sua voz. De ouvir o Senhor falar ao nosso coração. Que pena, Senhor, que tem pessoas que ainda resistam à Tua palavra. Que resistam à Tua semente de abrir o coração e entregar a vida ao Senhor. Que pena, Senhor. Mas sabemos que a Tua palavra ela não volta vazia, Senhor. Não, Pai, não volta. E aonde chegar essa semente que não foi plantada por interesse egoísta nenhum, mas foi com a vontade de que seu reino chegue, seja propagado, que o seu evangelho venha, meu Pai, conquistar, meu Pai, corações. Ah, Senhor, louvado seja o Senhor por essa palavra. Meu Pai, assim como o teu servo falou, muitas das vezes virão provas na nossa vida para tentar comprar aquilo que o Senhor já nos deu, que é a graça, a salvação, tentar nos corromper. Às vezes vem em forma de uma dor, de uma perca, de um convite. Quantas são as pessoas que têm trocado o teu reino por uma cura? Têm trocado o Senhor, a tua presença, por um momento de prazer, meu Pai, com um familiar, com amigos. Tem se corrompido, como o teu servo falou, assim como Acabe. Se corrompido, Senhor. Mas essa igreja tem aprendido que não abre mão, meu Pai. Não abre mão do Senhor, do teu reino por nada. Ainda se vierem as lutas, as tempestades, as dores, as percas, ainda se vier, meu Pai. Aquilo que a gente tem mais medo, nada, meu Pai, nos separará do amor do Senhor. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo, meu Pai. Te amamos, Senhor. Te adoramos e não abrimos mão do Senhor por nada. Aprendemos hoje que o Senhor é precioso, que o momento com o Senhor vale mais que estar com um familiar, com um amigo, em lugares, porque tudo passará, Senhor. Mas somente a Tua palavra vai permanecer. Então que a Tua palavra permaneça no coração dessa igreja. Em todas as atitudes que forem tomar no momento de angústia, de dor, de desespero, elas venham se lembrar que o Senhor é Deus. Que assim como o Teu servo pregou, Nabote sim foi apedrejado, foi morto, mas ele estava vivo. É, meu Pai, porque o Senhor falou que aquele que estiver no Senhor, ainda que esteja morto, viverá. Viverá para a glória do Senhor. Viverá eternamente, meu Pai, nos braços do Senhor. Ah, meu Pai, o teu servo Paulo falou que tenho eu de precioso nesta vida. Ah, meu Pai,
O Senhor é a nossa riqueza. E se quiserem nos tirar tudo, meu Pai, nos dá estrutura para suportar. Só não podemos perder, meu Pai, a salvação, estar com o Senhor, o nosso galardão que é o Senhor. Não, meu Pai, isso não suportaremos. Fica longe do Senhor. Mas nessa noite, meu Pai, eu oro sim. Como nós temos feito, meu Pai. Todas as sexta-feira intercedemos, meu Pai, pela Tua igreja. Sim, meu Pai, porque o Senhor é o alívio, é o escape. Mas nós não estamos trocando nem barganhando com o Senhor. E se o Senhor fizer, o Senhor é Deus, mas se não fizer, será glorificado como nosso Deus também. Porque o Senhor não é uma cura, não é uma prosperidade, não. O Senhor é tudo, é a nossa riqueza. E estar no Senhor vale mais que tudo. Um dia o Senhor Jesus pregou: é melhor entrar sem um olho no reino dos céus do que com os 2 olhos no inferno. Ah, meu Pai, nos vale mais a Tua presença, mas se hoje o Senhor, meu Pai, olhar para a Tua igreja, olhar para a intercessão que os Teus servos estão fazendo, estão orando neste momento, estão orando pelo familiar, pelo amigo, pela uma situação, estão orando por alguém ou pela sua própria vida neste momento. Se o Senhor achar graça diante deles, meu Pai, eu tenho certeza que o Senhor, meu Pai, é Deus, que a sua mão não está encolhida e se estendida para tocar e curar, libertar, meu Pai, sarar, restaurar, purificar, santificar, perdoar, meu Pai. O Senhor é Deus que pode todas essas coisas, porque tudo está no seu poder e nós clamamos ao Senhor porque reconhecemos que dependemos do Senhor e que se o Senhor, meu Pai, quiser esta noite, familiares serão convertidos, pessoas serão tiradas do leito, do hospital, da UTI. Meu Pai, o sangue voltará a correr naturalmente pelo corpo desse ser. Ah, meu Pai, toca nas inflamações, nas dores, nas juntas, mas toca principalmente na mente, no coração. Meu Pai, faça uma transformação primeiramente internamente no coração. Uma transformação que comece de dentro para fora, começando limpando o nosso ser, nos purificando, nos perdoando, e que venha refletir no nosso viver, meu Pai, curando as nossas chagas, nossas dores, as nossas enfermidades, tocando no nosso íntimo, libertando, meu Pai, o nosso ente querido. Tira das garras de Satanás aquele que não te conhece, aquele que está frio, está morno, tem trocado o Senhor por momentos, meu Pai, na companhia de homens, tem trocado a Tua presença para viver na companhia de homens. Essa pessoa que está morna, meu Pai, nessa noite, que ela venha ser avivada, que ela venha ser transformada. Toca nesse meu irmão e nessa minha irmã, meu Pai, que nessa noite tem clamado por uma cura, por uma dor que ela tem suportado há anos, mas que nessa noite o Senhor, meu Pai, pela Tua graça, se for da Sua vontade, meu Pai, para glorificar o Seu nome, que venha haver a cura, a libertação, a transformação, meu Pai, para a glória do Seu nome, mas que principalmente, Senhor, o Senhor sare, salve, meu Pai, perdoe os pecados, não só os nossos, mas se algum familiar nosso tem pecado, assim como Jó, meu Pai, ele oferecia sacrifícios ao Senhor pelos filhos, nós oramos e pedimos perdão, Senhor. Perdão pelos nossos familiares, perdão pela nossa vida, perdão se temos feito ou se alguém do nosso meio, meu Pai, da Tua igreja tem feito algo que não Te agrada. Pedimos ao Senhor, meu Pai, nessa noite, derrama a Tua misericórdia, Senhor. Derrama a Tua compaixão, derrama o Seu bálsamo, toca nessa irmã, nesse irmão que neste momento, ele ora ao Senhor e fala: Senhor, o Senhor é a minha saída, é a minha resposta. Eu não confio em homens, eu não confio em cavalos, eu não confio no dinheiro, eu não confio nos recursos humanos, eu confio no Seu poder, eu confio no Seu nome. E a esperança dele é esta oração. É o Senhor ouvir e derramar, meu Pai, a cura, a libertação, a transformação do familiar.
Às vezes, meu Pai está pedindo, meu Pai, para que o Senhor toque e na casa deles a tua presença entre, e aquele que não conhece o Senhor venha passar a conhecer, que o Senhor prepare um encontro, meu Pai. Um encontro, meu Pai, como preparou a Saulo. Em nome do Senhor Jesus, nesse ente querido, nesse familiar, nessa pessoa que está afastada. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te imploro. Eu oro pela dona Rosana. Eu oro pela dona Roberta, pelo Josiel, pela Juliana, pela Cíntia, pela Paula, pela Leila. Eu oro pelas orações deles. Eu, como uma igreja, meu Pai, como nós somos parte de uma igreja em comum, meu Pai, oração, oramos e intercedemos. Meu Pai, toca. Eu não sei, meu Pai, o que eles precisam. Oh, meu Pai, o que é necessário nessa noite, mas o Senhor sabe o pedido de socorro, meu Pai. O clamor do coração deles. E eu te peço, Senhor, tenha de misericórdia. E eu determino, meu Pai, sobre a vida deles, o teu poder, a tua unção, o teu bálsamo. Eu oro por aquelas pessoas que pediram orações, meu Pai, no WhatsApp, no caderno de oração. Oro por aquele rapaz que foi eletrocutado. Oh, meu Pai, eu oro por todos os pedidos de orações. Eu oro pelas pessoas que estão na UTI, na CTI, que estão lutando pela vida. Eu oro pelos pais que clamam ao Senhor pelos filhos, pelas esposas que clamam pelo marido, pelos maridos que clamam pelas esposas. Eu oro, meu Pai, para que o Senhor, meu Pai, o Senhor faça um mover sobrenatural nas famílias, não só curando o físico, a mente, mas a alma, Senhor. A alma. Tira as mágoas, os traumas, Senhor, as dores, as chagas, meu Pai. As chagas que têm ferido este coração, que não deixa essa pessoa se libertar do passado e viver o novo de Cristo. Eu oro ao Senhor, meu Pai, para que nada venha impedir que a semente do seu evangelho puro e verdadeiro venha ser, meu Pai, lançado no solo e crescer. Que nenhum ensino errôneo, nenhum engodo religioso venha impedir da tua santa palavra prosperar e crescer na vida desse meu irmão e dessa minha irmã. Eu oro, Senhor. Eu oro ao Senhor e peço, meu Pai, porque eu sou homem. Eu nada posso fazer, Senhor. Eu sou limitado. Mas eu sei, meu Pai, a quem recorrer. Eu sei perante quem os meus joelhos se dobram. Eu sei o Deus a qual eu tenho servido e aquele que pode fazer todas as coisas. Eu coloco a vida, meu Pai, de cada irmão desta igreja, de cada pedido de oração, dos cadernos de orações, das cartas, diante do trono da tua graça. E que seja feita conforme a sua vontade, meu Pai. Que nesse dia de hoje venha haver avivamento. Que nesse dia de hoje, meu Pai, venha haver arrependimento. Venha haver transformação. Tua glória e honra do seu nome. E eu passo essa oração para o teu servo, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, em concordância, Senhor, meu Deus, com o teu servo, nós queremos dizer ao Senhor que nós te amamos. Quantas pessoas, Senhor? Nós queremos dizer que o nosso amor pelo Senhor, meu Pai, venha transbordar, meu Deus, sobre todas as áreas da nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. E que nós venhamos colocar o Senhor em primeiro lugar em todos os momentos, em todas as situações, meu Pai.
para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nome do Senhor seja exaltado, meu Pai. Em todo sempre, meu Pai, nós te pedimos. Meu Deus, que o Senhor venha conduzir as nossas vidas, que o Senhor venha moldar, meu Pai, preparar cada um de nós, meu Deus, para o grande dia. O dia que o Senhor voltará, meu Pai, para buscar a sua igreja, para buscar a sua noiva. Então que seja, meu Pai, moldado, meu Pai, no nosso coração, o teu evangelho, a tua palavra. Sejamos sim, meu Deus, conduzidos pelo teu Espírito. Meu Deus, faz em nós aquilo que te agrada, Senhor. Faz em nós aquilo que te apraz. Que venhamos nos alegrar na sua presença. Que venhamos louvar na sua presença, meu Pai. Que venhamos, meu Pai, exaltar o seu nome em todo sempre, meu Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor venha nos perdoar as vezes que nós erramos, às vezes que somos equivocados. Meu Deus, até mesmo pensamentos que temos que muitas das vezes não condiz. Não é o que o Senhor quer de nós. Então, meu Deus, em nome de Jesus, nos molda, Senhor. Nós queremos, sim, meu Pai, ser moldados por Ti, dirigidos por Ti. Meu Deus, que o Senhor venha cuidar de cada um dos Teus servos e servas. Fortalece, renova as forças, sim, meu Pai. Que a comunhão, meu Pai, com o Senhor venha aumentar. Que sejam homens e mulheres do Senhor, meu Pai, que andam contigo todas as horas do dia, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha passar no casamento, que o Senhor venha passar, meu Pai, na vida profissional, que o Senhor venha passar na saúde, que o Senhor venha passar principalmente no espiritual, em nome do Senhor Jesus, Pai. E que o Senhor venha dirigir a nossa vida. É o que nós queremos, Senhor. Em nome de Jesus. Te agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Eu agradeço mais uma vez, né, em nome de Jesus, que Deus venha abençoar a vida de todos, que Deus venha conduzir os nossos passos, né, e que, independente da luta que nós venhamos passar, que nós não venhamos abrir mão da palavra do Senhor, da presença do Senhor por nada. Amém. Que Deus abençoe vocês, abençoe a noite, abençoe o descanso, né, e um bom final de semana a todos. Em nome de Jesus.